Olá pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez. E passados aí alguns dias após a tragédia lá do Ocean Gate, né? Para quem não sabe, acho que todos sabem, um submarino de aproximadamente 6,5 metros de comprimento, 2,80 de diâmetro e que foi concebido para fazer viagens, né, ou passeios turísticos no fundo do mar, mais especificamente lá onde se encontra o Titanic, né, lá no Mar do Norte, onde o Titanic afundou no ano de 1912. Em primeiro lugar, eu queria falar que a ideia desse vídeo é só a gente ampliar um pouco a discussão dos fatores que levaram ao acidente. Ninguém pode afirmar o que realmente aconteceu, ninguém sabe. É bom que se saiba que aquele submarino, ao contrário dos aviões comerciais, por exemplo, os Boeing, Airbus e outros, ele não dispõe de caixa preta. Então realmente não se sabe o que aconteceu. Existem uma série de especulações e, acima de tudo, a gente precisa tomar bastante cuidado, né, e ter bastante respeito com as pessoas envolvidas e os familiares dessas pessoas, porque afinal de contas 5 vidas foram perdidas nesse infeliz acidente. Bom, vamos falar primeiro um pouco, né, com relação à questão da pressão. Todos vocês, todo mundo já mergulhou numa piscina um pouco mais profunda, né, 2,5 metros de profundidade, e você sente aquela pressão nos ouvidos, né? E aquilo é realmente a pressão exercida pela profundidade, né? Aquilo exerce uma pressão sobre o nosso corpo. Agora, vocês imaginem, se a 2 metros a gente já sente um incômodo, né, nos ouvidos, imagine a 3.800 metros de profundidade ou 3,8 quilômetros de profundidade, que é a profundidade onde se encontra o Titanic, né? Para vocês terem uma ideia do que são 3,8 quilômetros, é a praia de Copacabana colocada em pé. É como se você pegasse a praia de Copacabana, colocasse ela em pé, ou também tem 4 quilômetros lá do Arpoador, estou falando aqui praias aqui do Rio de Janeiro, do Arpoador até o Leblon, ali também são aproximadamente 4 quilômetros. Você pegasse aquela distância e colocasse na vertical, só que é para dentro do oceano, ou seja, é uma pressão absurda. E eu vou colocar aí para vocês verem um gráfico de um dos canais de engenharia, engenheiros que eu pesquisei muito sobre esse assunto. É uma coisa bastante interessante, principalmente para nós da Lithium Fibras, né, que trabalhamos com materiais compósitos, apesar de nós nunca termos, e acho que nunca iremos nos aventurar nas profundezas do mar, mas como a gente trabalha na superfície do mar, né, com barcos, lanchas também no ar, é sempre importante, né, e interessante procurarmos bastante literatura. E aliás, vou fazer até aqui uma propaganda e um parênteses, mas quem sou eu para fazer propaganda para um canal tão grande? Mas existe um canal muito bom, um dos melhores que eu conheço, que chama-se Aviões e Músicas. O Aviões e Músicas é um canal voltado totalmente para aviação, e o Lito, que é o apresentador, né, ele fala sobre aviação em geral, mas ele fala muito sobre acidentes aéreos, mas não na intenção de especular sobre esses acidentes, mas sim para explicar o porquê eles aconteceram e quais foram as providências e as melhorias feitas. E por isso a aviação hoje é o transporte mais disparado, o transporte mais seguro que existe, porque existem muitos equipamentos de segurança, muitas coisas, muitos procedimentos que foram adotados analisando incidentes ou acidentes, né, prévios, e a partir dali então aquela evolução. E pegando um gancho na aviação, já vou falar aqui uma coisa que eu ouvi muitas pessoas falarem, que é a respeito do controle, né, do Ocean Gate. O pessoal falava, poxa, mas o cara é maluco, ele usava um controle de videogame. Pessoal, espera um pouco. Em primeiro lugar, o cara não era nem um pouco maluco, tanto que ele foi lá no Titanic algumas vezes e voltou. É uma coisa absurdamente complexa, e realmente ele foi e voltou várias vezes, mostrando que a máquina, o que ele fez, né, o que eles fizeram, ele não fez sozinho,
ela conseguia fazer isso, né? Houve um acidente, não se sabe a razão, pode ter sido uma coisa que ninguém imagina, só que infelizmente, muito dificilmente o mundo virá a saber o que aconteceu, mas o fato dele ter um controle de videogame não necessariamente mostra amadorismo, mas ao contrário. Para mim, aí uma opinião minha, é muito mais importante que ele tivesse dois, ou seja, um que ele está usando, e se aquele desse problema, ele tivesse um de reserva, um de backup, isso para mim vale muito mais do que ele ter um ultra mega sofisticado, que também poderia dar problema, e aí ele não teria como substituí-lo, tá? Isso chama-se redundância na aviação. A aviação, os aviões comerciais, eles têm muitos sistemas redundantes, então tem muitos sistemas, por exemplo, tem 3 computadores, e os 3 trabalhando o tempo inteiro, um controlando o outro. E se eles identificam que, por exemplo, esses 2 aqui identificam que esse daqui está com um procedimento, enfim, fora do padrão, alguma coisa estranha, enfim, se ele identificar alguma anomalia, esses 2 aqui podem então continuar com o controle e ignorar esse aqui, ou tentar dar um reset, enfim. Existe a redundância, né? Ou seja, não existe um aparelho somente cuidando de uma coisa, porque se ele falhar, já era. Então, como eu falei, e é o que eu estava falando aqui agora, para mim, muito mais importante do que aquele controle ser de videogame ou não, porque o fato dele ser de videogame não tem o menor problema, ao meu ver, porque entenda uma coisa, lá de baixo a pressão é enorme, mas a pressão é enorme na cápsula. Dentro da cápsula, eles estão com uma pressão muito parecida com a nossa, aqui na superfície, senão todo mundo morria, né? Então, aquela pressão, aquela coisa complicada e complexa que acontece, ela acontece fora da cápsula. Dentro da cápsula, a pressão interna é muito próxima com a nossa, senão o corpo humano não resistiria. Para você que está assistindo esse vídeo e tem alguma dificuldade, ou nunca ouviu falar nesse problema da pressão, eu vou mostrar para você exatamente o que acontece no fundo do mar. Uma panela de pressão, por exemplo, ela tem pressão dentro, né, que o ar ali dentro tudo esquenta, a água ferve, então ela tem uma pressão querendo, né, explodir. Assim como um botijão de gás, por exemplo, ele está querendo, puff, né? Lá embaixo é diferente, o mar é que faz pressão, então se você não tiver uma pressão interna controlada, mas acima de tudo a cápsula não aguentar essa pressão, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Mas assim, a pressão vai. Se você vier da superfície e for descendo, a tendência é isso ir amassando, tá? Se tratando de metal, isso ir amassando progressivamente. Porém, lá embaixo, que a pressão já é muito forte, se houver alguma falha, e é o que eles acham que aconteceu, e essa estrutura ela quebrar ou trincar, aí isso aqui é de uma vez só. Por isso que muitas pessoas falam que realmente não houve dor, não houve sofrimento, porque a morte deve ter sido a morte daqueles 5 tripulantes, né? Com todo respeito à vida deles e às suas famílias, ela deve ter sido muito rápida, porque como ele estava em uma profundidade já bastante grande, então aquela pressão estava exercendo aquela pressão, a hora que o negócio ruiu foi plaf, deve ter quebrado tudo. Bom, então isso aqui foi só para ilustrar, deixar a latinha amassada aqui. E como vocês sabem, Lithium Fibras, nós somos especializados em estruturas em fibra de carbono. Então vamos falar agora um pouquinho sobre a fibra de carbono. O Ocean Gate, como eu já falei, um submarino de 6,5 metros com 2,80 de diâmetro. Ele era construído em fibra de carbono e tinha algumas partes que eu não sei exatamente o que era em titânio, que é um metal muito leve e muito forte. Titânio, para vocês terem uma ideia, é praticamente todos os parafusos de um carro de Fórmula 1 são feitos de titânio. Eles são muito fortes e muito leves, e por isso também caríssimos. A espessura, vocês imaginam aquele cilindro, né? A espessura dele é 12,7 centímetros, são 5 polegadas de fibra de carbono. Vocês têm noção do que é isso? Isso é uma coisa assim absurda, mas também absurda é a pressão exercida, né, sobre essa cápsula, sobre essa estrutura ou qualquer outra estrutura numa profundidade daquelas.
Eu não sei se vocês sabem, mas os submarinos nucleares, tem uma classe de submarino nuclear russo, que é o submarino que mais fundo vai. Ele vai a 878 metros apenas, muito diferente dos 3,8 quilômetros de profundidade onde se encontram os restos do Titanic. E aí muita gente pode perguntar, poxa, mas se o submarino nuclear, militar, não vai naquela profundidade, como é que o cara resolve ir? Bom, entenda uma coisa, o submarino nuclear, ele é enorme. E quanto maior a estrutura, mais difícil é, quanto maior o barco, no caso, né, o submarino, mais difícil é você conseguir fazer essa estrutura ser forte. E isso é muito fácil de imaginar. Se vocês imaginarem um prego, imagina um prego, né, que é um pino. Você pode jogar o prego lá naquela profundidade, porque a pressão que vai ser exercida sobre ele, né, aquela pressão lá nos 4.000 metros, arredondando, não vai conseguir amassar o prego, porque seria como compactar. É como se você colocar o prego numa prensa e vir dando pressão, mas a pressão de 5 toneladas, né, 5,5 PSI, que é mais 5.532 PSI é o número certo da pressão lá embaixo, guardem isso, 5.532 PSI, é uma loucura. Um pneu de carro, por exemplo, a gente usa na faixa de 30, só que a pressão, né, para inflar. Lá embaixo, 5.532 PSI. Pois bem, se vocês imaginarem agora uma caneta Bic, a caneta Bic ela já tem um furinho ali no meio. Provavelmente naquela profundidade, ela sendo de acrílico, ela já vai quebrar, certo? E isso vai acontecer, vai sendo cada vez mais complicado à medida que você vai, né, abrindo e crescendo aquela estrutura, né? Uma vez que ali dentro tem ar, essa pressão tem que sustentar, a estrutura tem que sustentar, né, aguentar toda a pressão exercida lá pela profundidade. Então, 12,7 centímetros de espessura de carbono é muito carbono, não é à toa que, apesar de pequena, ela pesava mais de 10 toneladas, o Ocean Gate, né, o submarino Ocean Gate, mais de 10 toneladas. Então vejam, para vocês terem uma ideia, uma picape dessas, picape média, Toyota, Hilux, S10, elas ficam perto de 2.000 quilos, mas não chegam a 2.000 quilos. O Ocean Gate é mais ou menos daquele tamanho, um pouquinho mais comprido e pesava 5 vezes mais. Isso tudo por conta, obviamente, dos materiais. Lógico, ele tinha baterias, tinha alguns motores, 4 motores que faziam, né, os movimentos, mas basicamente o que mais pesava ali mesmo era o material utilizado para aguentar aquela pressão. E aí, pessoal, voltando a falar um pouco da fibra de carbono, é muito difícil. Eu vi algumas pessoas falando assim, mas ela desceu, subiu, perde resistência, desceu, subiu, perde resistência. Sim, pode ser que isso aconteça. Eu com todo o conhecimento que eu tenho em fibra de carbono, não posso dizer o que eu acho disso. Eu até acho. Por quê? Porque eu nunca fui fazer esse teste no laboratório, como eu disse a vocês, nós nunca trabalhamos abaixo da superfície da água, sim, nível do mar ou para cima. E, obviamente, você precisa de um laboratório bastante sofisticado para fazer esses testes, mas tenham certeza, esses testes foram feitos e vocês podem ter certeza disso e podem ter certeza que o Ocean Gate ele era capaz de fazer o que ele estava fazendo porque ele fez mais de uma vez. Eu não estou certo, mas eu tenho a impressão que ele já havia feito 18 viagens. Eu inclusive vi um vídeo, está disponível no YouTube para vocês assistirem, de um repórter mexicano que fez essa viagem. Inclusive ele fala que ele achou muito precário, que ele ficou com medo, que eles tiveram problemas de comunicação e que ele não faria de novo. Mas o fato é o seguinte, ele estava dando uma opinião de leigo, porque ele é repórter, ele não é da engenharia, então, assim, o que ele achou, o que ele sentiu é uma opinião, né, uma sensação, um feeling de um leigo que foi fazer uma reportagem, uma vez que ele era jornalista. Então ele era um turista repórter ali, mas fica muito difícil dele opinar com relação à parte de engenharia, porque é um mundo que ele não conhece. E aí eu volto a dizer, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não era um aventureiro, ele não era um louco, porque certamente para fazer um mergulho a 4.000 metros, ele fez muitos outros a profundidades menores, né? Isso você vai descendo, descendo, descendo. E eu acredito, eu não tenho certeza, tá? Não vi nada falando sobre isso, mas eu acredito
que a primeira vez que o Ocean Gate foi até onde está o Titanic, ele deve ter ido sem tripulação. Eu acredito, porque normalmente é o que você faz, você manda o cara lá, bota lastro, mantém ele preso num cabo, manda ele até aquela profundidade para você ter certeza de que ele vai aguentar, deixa ele lá por um período de tempo que você acha necessário, depois você puxa ele de volta, analisa, passa no raio-x, aí tem uma série de testes que você faz. Então as pessoas, muita gente está naquela de pô, o cara é um aventureiro. Cara, aventureiro não chega a 20 metros de profundidade, isso é lenda, tá? Agora, sabemos, inclusive eu já vi um vídeo dele, que ele não seguiu alguns protocolos de engenharia, como misturar metais, por exemplo, você tem um parafuso de aço numa porca de ferro, só um exemplo. Assim, ele não seguiu alguns protocolos da engenharia, o que também não quer dizer que tenha sido isso, até porque, como ele não seguiu alguns protocolos, qual foi o protocolo que não deu certo? Porque ali embaixo, naquela pressão, assim como acontece com o ônibus espacial quando ele está lá em cima, qualquer micro falha, uma micro trinca, manda aquilo tudo, já era, lá em cima manda pelos ares e lá no fundo do mar fica por lá mesmo. Então é muito difícil, e aí eu vou dar aqui algumas hipóteses. Por exemplo, ele tinha umas janelas de aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, que eram as janelas por onde as pessoas podiam observar, tirar fotos, fazer filmagem, afinal aquilo era um passeio turístico. Quem garante que não foi uma janela dessa que se rompeu? Quem garante que não foi o selo de uma janela dessa? Então tem tantas e tantas e tantas coisas ali para dar errado, e qualquer uma delas que dê errado acaba com tudo, que é muito difícil apontar. Agora é óbvio, sempre que existe um acidente, isso acontece, aliás, sempre que existe um acidente aéreo, o acidente da Fórmula 1, por exemplo, quando aconteceu aquela fatalidade com o Ayrton Senna, até hoje, anos e anos depois, tem gente que, não, eu tenho certeza que foi isso, o outro fala que foi a barra da direção. Existe um vídeo na internet que alguém pega um reflexo vindo da arquibancada, então já especularam que aquilo poderia ser alguém com um espelho tentando ofuscar o piloto, enfim, uma infinidade de coisas que, no meu ver, na maioria dos casos é só para gerar visualizações no YouTube. Eu acho uma coisa muito pequena, Pô, a gente está falando de pessoas que morreram, Então, o grande lance desse vídeo que eu estou fazendo é isso. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala as coisas, principalmente quando a gente acusa, Inclusive porque o cara morreu, então a coisa mais fácil do mundo é ficar malhando o cara, falando que ele era isso, que aquilo. Ele não está aqui para se defender. Talvez se ele estivesse aqui para se defender, ou talvez se houvesse uma caixa preta a bordo, existissem dados que pudessem ser recuperados, e aí sim poderia se saber. Aí muita gente vai falar, mas por que não tinha? Não sei por que não tinha, mas eu imagino, primeiro, é uma cápsula muito pequena, então não dá para colocar tudo que a gente gostaria lá dentro, talvez seja esse o motivo. Segundo, a caixa preta, será que ela resistiria? Então vamos fazer uma caixa preta que resista. Tá, se o troço todo já pesa 10 toneladas, você vai fazer uma caixa preta que resista toda aquela pressão? Pergunto a vocês, qual o peso disso? Qual o volume ali dentro? Então tem uma série de questões. Outra coisa, o orçamento. Aquilo é uma operação caríssima, caríssima. Eu não sei quem foram os investidores, mas vocês imaginem, imagina tudo pronto, vamos viajar. Só você pegar aquilo, colocar num navio, levar esse navio até o local do mergulho, olha quanto que já se gastou só de combustível. É muita coisa, não é pouco. Quem tem lancha um pouquinho maior sabe disso, é muito caro. Mas as pessoas todas que estão envolvidas, a alimentação, uma série de coisas, equipamentos, é muita coisa, gente, é muita coisa. Então, provavelmente dentro do que era aquilo, talvez ele tivesse até pensado, caixa preta para quê? Se esse troço der errado, esse troço vai babar, eu vou morrer, não me interessa. Não sei porque não tinha caixa preta, mas o fato é que não tinha. E como não tinha, ninguém pode nesse momento afirmar o que aconteceu. Foi a fibra de carbono que deu problema.
foi a capa de titânio que deu problema. Ah, foi a vigia. Ninguém sabe. E infelizmente, provavelmente nunca saberemos. Então, é isso que eu queria falar para vocês, né? Lá aquela cápsula de fibra de carbono, muita gente com dúvidas, né? Eu tenho alguns vídeos aí no canal que eu falo muito sobre as fibras em geral, não precisa ser a fibra de carbono. O problema é que a fibra de carbono é uma fibra mais forte. Mas a fibra de vidro, né, as fibras, o Kevlar, eles trabalham igualzinho, uma fibra, né, é um fio que ele trabalha muito bem na tração, porém ele não é feito para compressão. Daí vocês imaginam a complexidade que é fazer um cilindro em fibra de carbono para receber a pressão de fora para dentro, de dentro para fora é tranquilo, tem cilindros de mergulho, vários cilindros aí no mercado para diversas finalidades, trabalha muito bem, porque a pressão é de dentro para fora, então você está sempre tracionando o fio. Agora, quando é ao contrário, a coisa complica. O que ajuda? Ajuda o fato de ser curvo, né? Mas enfim, aí entram milhares e milhares e milhares de horas de projeto, de testes. Outra coisa, todas as pessoas envolvidas naquilo ali, gente, aquelas pessoas não são curiosos que resolveram fazer um submarino para ir a 4.000 metros de profundidade. Todos ali engenheiros, muita gente ali vinda da NASA, outros com experiências na indústria aeroespacial, seja de aeronaves, Boeing, Airbus e outras, enfim, ali não tinha nenhum bobo, todos profissionais altamente qualificados, porém, mais uma vez eu falo, aquilo ali, tudo, absolutamente tudo tem que dar certo para ele ir e voltar. Qualquer micro falha, qualquer micro fissura, qualquer detalhezinho faz com que aconteça o que infelizmente aconteceu, tá bom? Então é isso, obrigado aí por vocês assistirem, espero poder ter ajudado aí um pouco na percepção do que aconteceu, mas acima de tudo, lembrar a vocês que a coisa mais fácil do mundo é a gente acusar, né? Responsável, isso e aquilo, mas primeiro é preciso saber o que realmente aconteceu para depois então a gente identificar, né, as falhas e o mais importante de tudo é mudar procedimentos, mudar estratégias, enfim, para que o fato, né, o triste fato, essa tragédia não volte a se repetir, tá bom? Obrigado, se você gostou deixa um like aí, se inscreve no canal caso você curta aí esses assuntos, fibra de carbono, materiais compostos, sempre que possível estarei aqui falando algumas coisas que possam de alguma maneira acrescentar aí no seu conhecimento, tá bom? Obrigado e até o próximo.